Paz do Senhor, amados irmãos, uma boa noite a todos que vão assistir esse vídeo. Um detalhe interessante, quando eu digo a paz do Senhor, a boa noite, é que tem muitos amigos que não são ainda cristãos. Não digo ainda cristãos porque eu creio pela fé que serão. São meus amigos e não são crentes, por assim dizer. Então, mas eu sei que eles assistem os vídeos, até são inscritos no canal. Então, por respeito a esses amigos, então eu digo a paz do Senhor e uma boa noite aos amigos e aos irmãos em Cristo, né? Só esse detalhe, né? Quando eu digo a paz do Senhor, uma boa noite. Pois bem, uma passagem muito interessante que Deus me colocou no coração em 2 Crônicas, capítulo 32. Um detalhe a seguir que me chama a atenção é que no capítulo 31, aqui, 20 e 21, na mesma página, diz assim: E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Versículo 21. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, e fez e prosperou. Pois bem, já no capítulo 32, diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Note que quando diz depois dessas coisas, a Escritura Sagrada foi dividida muito depois, como sabemos. Alguns vídeos anteriores já expliquei sobre esse assunto. Então ela era um livro inteiro. Então quando se lê aqui, se esquecendo do capítulo e versículo, podemos entender que ele prosperou. Depois dessas coisas e dessa fidelidade vem o Senaqueribe. Então veja que nessa continuação podemos entender que, para quem conhece a história de Eliseu, de acordo com 2 Reis 18:13, que é onde a passagem se encontra com mais detalhes, aqui em 2 Crônicas nos dá um resumo, por assim dizer, para poder entender. Só que há algumas passagens aqui que não se encontram lá. Ao serem resumidas, Deus usou, né, o escritor para que revelasse para nós hoje. Então, se os irmãos quiserem entender algo a mais, podem ler em 2 Reis 18:13, que lá vai estar essa passagem da invasão de Senaqueribe. Pois bem, quando se fala de Ezequias, se for ler lá o texto, vocês vão ver que Ezequias, quando ele se torna rei de Judá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque destruiu, né, os bosques onde se adoravam, tinha os ídolos de fundição, e também de madeira, prata e ouro, como conhecemos. Ele restaurou as portas dos templos que estavam destruídas e restaurou o culto ao Senhor. Se vamos ver todas as obras que Deus usara para fazer, seria, entre aspas, um exemplo. Claro que o maior exemplo é Jesus. E esse é sem confusão nenhuma. Jesus é o nosso maior exemplo. Mas Ezequias, quando ele estabelece o culto ao Senhor, quando o povo é clamado a ajudar na obra de Deus, ofertar, dizimar, os textos nos diz ali, se vão for ler, do 18 ali a seguir, que havia tanto mantimento em sua casa que até sobrava. Eles dizimavam com seus alimentos, e Deus prosperou na vida dele. Mas como assim prosperou? Porque a palavra de Deus, a obra de Deus foi difundida nesse ministério desse grande homem Ezequias, né? Um homem muito usado por Deus. Pois bem, mas alguns podem perguntar, mas ele era tão bom, buscava a Deus, e como inimigo, como diz no versículo 1 do 32, né, depois dessas coisas, Senaqueribe invadiu. Se formos ler 2 Reis, vamos ver que esse povo pagava uma espécie de impostos a Senaqueribe, adorando também os seus deuses, e entre versículos vocês vão poder ver que ele até sacrificavam crianças.
aos deuses deles. Então o pecado era muito grande no meio do Judá e também do seu povo. Então vemos que quando Deus permite, é para que o povo reconhecesse, logicamente. Se formos ver lá, Deus várias vezes repreendeu para que o povo se voltasse, o povo não quis. Mas o ponto exato, 19:15 de 2 Reis, capítulo 19:15, vamos ver que quando ele recebe cartas, um pouco antes Ezequias resolve ele parar com isso. Não, chega, não vamos mais ser servo dele. Notem que Ezequias, ao mandar presentes a ele, não adorava seus ídolos. Mas ele não queria guerra, ele queria paz. Deixa para lá, ele dizia. Mas Senaqueribe, por se achar o tal, Deus o usara grandemente, mas ele se exaltou achando que ele era maior do que Deus, vencendo muitas guerras. Se achou no direito de invadir, né, a cidade fortificada. Então vemos que ele quis se exaltar e Deus o humilhou. Essa história é bem conhecida. Mas o interessante aqui é que seja homem de Deus, sempre, mas você vai se tornar um grande inimigo de nosso inimigo chamado Satanás. Ele se torna teu inimigo quando você adora a Deus. Você invade os seus domínios, você invade a sua área e ele se levanta. Alguns podem pensar, mas então eu não quero adorar a Deus. O inimigo vai me atacar? Vai ser meu inimigo? Pois bem, é melhor você servir a Deus sendo inimigo dele, né, de Satanás, e amigo de Deus, do que passar a eternidade inimigo de Deus e com o nosso inimigo que é Satanás. Então percebam, não é uma regra, não é que todo cristão tem que passar por isso. Mas a regra que se pode ver numa analogia é que quando você serve a Deus, você desagrada o inimigo. E ele vai, com certeza, se levantar contra você. Então vemos aqui, quando ele recebe cartas, se for ver lá, ele apresenta a Deus em 2 Reis, né? 19:15, vamos ver que ele mostra para Deus as cartas, declara quando recebe: o inimigo tem enviado cartas a você. Mas como assim? Mostrando derrotas, amarguras. Você não vai poder pagar o aluguel do próximo mês porque você está desempregado, tentando derrubar a tua fé, minar a tua fé em Cristo Jesus. Notem que no versículo 13, o inimigo é tão astuto que ele diz assim, manda mensageiros: não sabeis vós que os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra da minha mão? E assim ele continua dizendo, mostrando medo de seus feitos, como fizeram no passado. O inimigo é assim. Ele manda cartas a você, mandando mensageiros, ou quem sabe na mídia, quem sabe você vê na rua onde você mora, pessoas que adoravam e não adoram a Deus, derrotas, cartas a você. O que você deve fazer com cartas? Apresenta para Deus. Tem misericórdia, Senhor. Alcança aquela mulher, aquele homem que adulteraram, alcança aqueles que voltaram para o vício da bebida, quem sabe. Alcança, Senhor. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há renovo. É esse o tempo aceitável. É esse o tempo oportuno que Deus nos dá. Vemos aqui que Ezequias, ao receber essas notícias, se formos ler o texto aqui no capítulo 32 a seguir, nos diz que ele falou com o povo, taparam as águas, os mananciais, para que Senaqueribe não encontrasse muita água, porque a água era um bem precioso na época. Ele fortificou os muros aqui, de acordo com o versículo 5, e não só fortificou os lados do muro que estavam danificados, mas construiu outro muro ao redor daquele muro, simbolizando que hoje em nossas vidas há muitas áreas que precisam ser muitas vezes restauradas, e quem sabe mais até muros levantados. Quero te dizer que nada somos sem Cristo Jesus. Os muros que levantamos em nossas vidas, se não tiver Jesus no controle e no poder, nada adianta. Você pode ser a melhor pessoa, sem Jesus você não é nada. Pode dar o melhor de si, ser a melhor pessoa do mundo, sem Jesus você é nada. Mas com Jesus somos tudo, mais que vencedores, ele nos diz.
Então vemos que ele, ao ouvir um homem de Deus, age dessa forma. Ele preparou os homens, pôs oficiais de guerra, no versículo 6, né? E ajuntou na praça e falou com eles. Versículo 7. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei do Judá. Amados irmãos, temos que ter em mente que é pelo sangue de Jesus que podemos vencer. Mas temos que ter em mente que nada podemos sem o Senhor. 2 Coríntios 10, 4, né, nos fala que as nossas armas, as milícias, é em Cristo Jesus, é em Deus. Né? Materialmente não temos força, mas espiritualmente sim. Sabemos que em nome de Jesus todo mal tem que cair por terra. Amados irmãos, se formos ler os textos a seguir, vamos ver que ele orou, apresentou, Deus envia um anjo e destrói todo aquele povo inimigo. E Senaqueribe volta envergonhado, de acordo com o versículo 21, e seus filhos o matam, se cumprindo a profecia que os seus o matariam. Pois bem, de que lado você está? Você é um bom homem? Amém. Serve a Deus? Amém. Tem um grande inimigo? Sem poder, mas é um inimigo. Satanás está de olho em mim e em você que fazemos a obra de Deus. Fique com essa palavra. Não tema. Segue adiante. Porque Deus é contigo. Fortifique-se. Tenha em mente. Ele está no controle de todas as coisas. Pai querido, Pai amado, essa palavra foi dirigida, Senhor, para todo aquele que precisa e necessita. Alcança nesse momento e que ele possa te aceitar como o único e suficiente Salvador em suas vidas. Também, Senhor, cumprindo em suas vidas o que o Senhor nos diz, que temos que sim tomar uma posição. Se não tomarmos uma posição, estaremos servindo a outra coisa e não a Ti, ó Deus. Que possa, Senhor, aquele que estiver ouvindo, tomar uma decisão enquanto há tempo, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido em sua vida, para que o Senhor possa agir. Não que o Senhor não possa, mas o Senhor é respeitoso. O Senhor respeita aquele que não o quer, porque se servissemos ao Senhor sendo obrigados, de nada adiantaria. Temos que servir ao Senhor em espírito e em verdade, com amor fraternal, amando, adorando somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Muito obrigado. Alcança a alma, Senhor, para a glória do Teu reino. Amém e amém.